pôr ele aqui. Bom, no último vídeo eu fiz o que muitos crentes fazem, né? Pega a Bíblia, pega um versículo aleatório e eu falei sobre um versículo, né? E eu sou uma pessoa que gosta bastante de fazer desafios. Bom, eu vou me propor um desafio que nos próximos 5 vídeos eu vou fazer esse tipo de vídeo, né? Pegar um versículo aleatório e pregar sobre ele, nem que eu tenha que orar um dia inteiro para até Deus me dar uma palavra sobre aquele versículo, tá bom? Então vamos começar? E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizeram, e as crianças gritando no templo dizendo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhes, ouve-os o que tem a dizer. E Jesus disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-o, saiu da cidade de Betânia e alojou-se ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, ele se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas e disse, jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Então eu vou orar um pouquinho antes de falar sobre essa palavra, né? E vou ler um pouquinho antes também aqui, mas enfim. Eu vou colocar o vídeo acelerado. Bom, então esse trecho que eu li, ele está no contexto de quando Jesus, ele pede aos discípulos para que vão buscar um jumentinho, né? Filho de jumenta, nunca montado, que está em tal lugar, e eles foram lá buscar esse jumentinho para ele. E ele estava entrando, né, na cidade e as pessoas estavam com folhas, eu esqueci o nome, mas enfim, e as pessoas estavam falando hosanas e o Senhor entrando, e Jesus resolveu curar, né, as pessoas que estavam lá, os coxos, enfim, fazer curas, e os religiosos daquela época, né, nossos queridos fariseus, não é mesmo? Eles se indignaram, porque as crianças que estavam em tal lugar estavam falando também hosanas ao Senhor e estavam louvando ao Senhor. E Jesus vai dizer, que foi exatamente o versículo que eu falei para vocês. Peraí. E perguntaram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? Vamos falar sobre as crianças, né? Do perfeito louvor, as crianças estavam adorando. E isso indignou, né, as pessoas religiosas, tanto Jesus está curando as pessoas. E bom, vamos falar um pouquinho dos religiosos. Os religiosos, eles ficavam extremamente indignados quando viam uma cura. E eles não... Cara, você imagina, nós hoje, né, há 2000 anos depois, se a gente vê literalmente uma cura por Jesus, imagina a grandeza de poder ver isso, né? A honra de poder ver isso. Uma pessoa simplesmente que você conhecia, que não andava, simplesmente andar. E sabe o que os fariseus eles notavam? Poxa, você fez um milagre, mas hoje é sábado, hein? Você está descumprindo a lei, meu Deus. Gente, um milagre. E eles estavam reparando em coisas supérfluas, tipo sábado. Deus não é o Senhor do sábado. E as crianças, elas simplesmente reconhecem isso e tem a pureza no coração delas, né? Glorificando a Deus. Uma criança, cara, tem outras passagens na Bíblia que falam sobre crianças, né? E vocês já pegaram para reparar uma criança agindo com o seu pai? Às vezes até você já é pai, né? Mas tem vídeos que eu vejo de pais e filhos, né? E eu fico muito assim... Deus fala muito comigo quando eu vejo uma criança que tá num lugar alto, tipo um balcão, e o pai fala, pula. A criança, sem medo algum, simplesmente pula, porque ela conhece o pai dela, entende?
Então ela sabe que o pai dela não vai deixar ela cair. Então ela tem essa confiança. E será que a gente poderia dizer a mesma coisa de nós mesmos? Se Deus falasse, faz tal coisa. Será que a gente teria essa coragem sem pensar duas vezes de pular? De falar assim, poxa, é o meu pai, tibum. Cara, eu passei por uma experiência que Deus falou comigo pra fazer tal coisa. E, sério, é apavorante, porque geralmente Deus não diz o que vem depois. Mas, assim, é óbvio que Ele fala que a gente sempre vai estar com a gente, que vai estar nos suprindo, enfim. Tudo que a gente já sabe que Deus faz. Mas, ainda assim, mesmo sabendo, às vezes vem uma ansiedade no nosso coração, fala assim, meu Deus, e aí, será que é isso mesmo? Será que eu ouvi certo? Principalmente a nossa geração de hoje, né? Tipo, Deus me dá um sinal. Deus me dá um sinal para confirmar o sinal. E como se não bastasse, pede um outro sinal para confirmar o sinal que já foi dado, blá, 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 blá. Entende? Então, podemos confiar sim, mas de vez em quando a gente duvida. Eu fico imaginando, né, Abraão, Deus pediu o filho dele, e eles teve que andar acho que cerca de 3 dias. E aí você pensa como que foi a cabeça de Abraão. Se Deus prometeu para ele que ele seria de pai de nações, por que ele mataria o filho que ele prometeu com a esposa dele, Sara? Ele simplesmente foi, gente. Ele andou. Pensa a mente desse homem andando 3 dias. Tipo, mas Deus me prometeu? Por que eu tenho que entregar meu filho? Ah, mas isso, um monte de coisa deve ter passado na cabeça dele. A Bíblia não fala sobre isso, claro, né? Mas, pensa, eu fico tipo, meu Deus, cara, e esse cara foi até o fim, até quase, literalmente o fim. E Deus proveu o cordeiro, enfim, foi essa confiança, e é essa confiança como de uma criança, que tem literalmente confiança no pai, e o pai, esse pai é humano, igual todos nós, né, que somos propensos a errar, enfim. E Deus é um Deus perfeito. Ele sempre faz tudo certo, tudo no lugar certo. Por mais que às vezes você não entenda as decisões dele hoje, um dia você vai entender. Se não na terra, um dia lá no céu você vai entender que Deus, geralmente ele não explica tudo, mas ele tem o melhor para nós. E lá na frente a gente vai entender que ele tem o melhor para nós. Que nós possamos ter esse coração de louvar a Deus como uma criança, de confiar em Deus como uma criança, de como um dos pequeninos dele. Ele diz que o reino de Deus é das crianças, gente, que tem essa inocência maravilhosa. Uma criança, você já viu ela brigando com o amiguinho? Tipo, dá 2 voltinhas, já volta a conversar com seu amiguinho. E na Bíblia vai dizer que os discípulos de Deus serão reconhecidos pelo amor. Pelo amor, as pessoas, assim como Ele nos amou, que nós possamos ser essa pessoa, ser como criança, né? Que tem um coração literalmente de uma criança, que confia, que crê, que tem amor ao próximo, né? E é isso que eu tenho pra nós hoje. Até mais, tchau, tchau. Ah, pessoal, já deixa o like aí, já compartilhe com aquela pessoa que você gosta, que às vezes você lembrou dela quando eu preguei essa palavra. E é isso, até mais, tchau, tchau.